Olá, bem-vindos ao Raiz de 3. E hoje o assunto é investimento financeiro. Gostaram, meninas? Gostamos. Para isso, a gente está recebendo aqui uma pessoa maravilhosa, que é a Natália. Ela é uma especialista em investimentos e ela vai contar tudo aqui sobre bolsa, sobre formas de investir. Bem-vinda! É um assunto que está assim, super em voga, as pessoas cada vez mais estão investindo, mas a gente tem muitas dúvidas ainda, Natália. Oi, meninas, boa tarde, obrigada em me receber. A gente vai falar de um assunto que está totalmente pulverizado na internet, muitas pessoas falando sobre investimento e bolsas, sem conhecimento. Eu, particularmente, assim, não domino totalmente o assunto, então a gente quer muito falar para você que fala para a gente sobre esse assunto aí, que tem muita propriedade. Mas antes de falar sobre o assunto, a gente quer saber de você, né? A gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre você e como você resolveu empreender nessa área tão masculina, né? Bom, eu sou formada em administração, então já começa a ter um convívio maior com essa parte de investimentos. Já desde a faculdade acaba sendo as matérias mais fascinantes, né? Eu sou formada em economia também, né? E apesar de ser uma trilha um pouquinho diferente, também tem muito acesso. Afinal, todo mundo de investimentos deriva do que está acontecendo no mundo, na economia como um todo, né? E acabou engatando de um estágio para outro e eu achei cada vez mais interessante. Então, nisso eu construí, são mais de 16 anos trabalhando nesse meio. É tempo, né, gente? Mas a gente queria usar essa sua experiência, Nath, para poder contar para as pessoas, assim, como que a mulher, hoje, ela pode investir? O que tem mudado nesse comportamento da mulher investir? Porque você falou que você tem uma carreira super longa, então eu acho que você já viu muito esse mercado mudar, né? E como aqui o nosso canal é focado em mulheres, a gente quer saber como que elas investem. Respondendo a sua primeira pergunta, no que a mulher pode investir? Absolutamente tudo. Gente, não existe mais, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, né? Então é super interessante isso, porque antes tinha realmente muito esse estigma, né? Que hoje está cada vez mais virando coisa do passado, ainda bem, né? Em relação à forma de investir, isso sim, existem algumas diferenças, mas por uma questão de características femininas e características masculinas. Já vou entrar um pouquinho nisso, né? Vale só colocar uma ressalva que são características, não é nada determinado. A mulher investe de um jeito, o homem investe de outro. Que faz com que muitas mulheres tenham características masculinas na hora de tomar decisão e vice-versa também. Existem vários estudos, até porque virou um assunto cada vez mais em voga, sobre essa diferença, né? Algumas dessas coisas que a gente pode pontuar é o seguinte: na hora de entrar no investimento, não deixa de ser uma compra. Você, ao invés de estar comprando algo que você vai usar, você vai comprar um ativo que você vai utilizar esse dinheiro lá na frente, um investimento. Na hora de fazer essa compra, a mulher precisa se sentir muito mais segura. E ela tem uma certa noção que não sabe tão bem, né? A gente até brinca, na hora que você está perdida no carro, quem que vai pedir informações? Muito mais fácil a mulher abrir a janela do que o homem assumir que ele não sabe onde está. Né? De novo, isso é uma característica. Existem mulheres que vão e seguem da forma que estão, existem homens que gostam de realmente se aprofundar muito mais no assunto. Mas voltando, a mulher precisa de muito mais informação, precisa se sentir muito mais segura, então ela pesquisa muito mais. Isso faz com que na hora que ela entre num investimento, ela realmente se sinta segura com aquilo, né? O homem é um pouquinho mais impulsivo. Na hora de sair, em especial quando as coisas não estão indo muito bem, naqueles clássicos momentos em que a gente vê, né, o chamado a bolsa derretendo, então a bolsa cai 10%, dólar, né, sobe pra caramba, o que a gente chama de volatilidade, que são esses chacoalhões de mercado, os homens e as mulheres também têm reações diferentes. Os homens sentem raiva, né? E com isso, eles vêm junto um excesso de confiança, porque obviamente a culpa é do outro. Né? Então, eles sentem raiva, isso faz com que eles tenham uma resposta muito mais rápida e, às vezes, muito mais impulsiva. A mulher sente medo. Não é? O que está acontecendo? O que eu vou fazer, nesse caso específico, com o meu dinheiro? Né? E faz com que ela procure mais informações. Via de regra, essa respirada que a gente dá,
acaba se tornando muito boa, né? Até porque em momentos que a gente vê essa derretida da bolsa, né, Ibovespa caindo 10%, é justamente esse excesso de movimentação, esse excesso de transações. Normalmente a catástrofe não é tão grande quanto a gente imagina. Pode até ser ruim, né? A gente viu em 2008 alguns eventos, no Brasil também, a gente não consegue passar mais de uma semana sem emoção, mas tende a se recuperar depois. Natália, deixa eu fazer uma pergunta. Segundo dados recentes, apenas 28% de investidores na Bolsa são mulheres. Por que você acha que isso acontece? E você enxerga uma outra perspectiva disso? Na verdade, 28 já acaba sendo uma conquista, né? Recentemente, nós passamos de mais de 1 milhão de CPFs na Bolsa, e olhando um crescimento versus 2 anos atrás, 2019, foi quase 2 vezes de crescimento, quase 200%, né? Então, acaba sendo uma inclusão muito maior, é um número bem expressivo, né? A sensação que nós temos é que quando a gente fala em Bolsa, ainda tem muita gente que associa a cassino, né? Algo extremamente arriscado, e vem a sensação mulheres são conservadoras. Né? A verdade é que essas duas coisas ainda bem estão erradas. Né? As mulheres não são conservadoras. Como eu comentei, é só uma forma de investir. Eu ia falar, mulheres são conservadoras, já que você está falando, elas são resistentes porque elas não sabem investir, elas têm até medo de... Mais cautela, né, na hora de fazer Exatamente, é muito mais isso, né, de querer entender muito mais, né, e a verdade é que quando a gente fala em investimentos, a gente pensa em dinheiro no colchão, no limite, ou a poupança, né, e do outro lado a coisa mais arriscada do mundo, que é a bolsa. E a verdade é que existem muitas coisas no meio do caminho, mas não são tão charmosas, ou até como os gestores gostam de colocar, não são tão sexy, né? De você comentar. Quem compra uma NTNB, um título do Tesouro e fica se gabando para os amigos. Não, é muito mais legal. Nossa, eu comprei uma ação lá fora, sou muito mais sofisticado, né? Então, assim, existem muitas outras opções que têm retornos diferentes, riscos diferentes, né? E que fazem parte da carteira de investimentos também. Voltando à história das mulheres, né? Investir em bolsa é uma coisa muito genérica, por mais que pareça que é uma coisa só, você está comprando um único ativo, no final das contas, você está virando sócio da empresa que você comprou. Você pode virar sócio de uma Vale, você pode virar sócio de um banco, você pode virar sócio da Petrobras, você pode virar sócio das empresas de consumo, a gente faz compras também, né? E a verdade é que o seu ganho vindo disso, o seu retorno, vai vir se essa empresa está indo bem ou não, no final das contas. Né? As empresas vendem, têm receita, pagam todos os seus custos, no final, a última linha sobra o lucro. Distribui isso para os sócios. Quem comprou uma ação é sócio, então tem direito a esse lucro. Quanto melhor vai a empresa, quanto melhores os resultados, mais retorno você vai ter. Então, isso acaba até desmistificando um pouco essa questão de bolsa é muito arriscada. Né? O que acontece? Esse barulho que a gente vê no dia a dia, né? Saiu uma notícia sobre uma empresa, todo mundo acha que vai explodir o resultado, vai cair pela metade. As empresas são, assim, transatlânticos, as coisas não funcionam nessa velocidade que a gente vê no mercado de ações, né? Então, acaba acontecendo um pouco isso, né? Voltando às perspectivas, eu acho maravilhoso esse movimento que tem crescente de acesso à informação, de tirar os mitos em relação aos investimentos. Isso tem impulsionado muito as pessoas como um todo a investirem mais, inclusive na Bolsa. E aí, nesse sentido, até como as mulheres estavam muito defasadas, estão começando a acompanhar. Você percebe pelas suas clientes esses comportamentos que você trouxe? Você tem sentido essa diferença de ser mais cautelosa? As reuniões com homens e com mulheres são muito diferentes. Né? E o mais engraçado é quando as reuniões são com casais. Porque a mulher querendo mostrar que não entende, realmente querendo perguntar, e o homem não aceita tanto, fica com mais vontade de mostrar que ele também sabe, né? Muitas vezes ele sabe, gente, não quero deixar nenhum viés ao contrário aqui, mas é engraçado acompanhar essas diferenças. E nesse sentido, sim, as mulheres, por estarem entrando mais ainda nesse mundo de investimentos, querem cada vez mais informações.
Natália, a sua empresa é formada por um time feminino, que eu já até dei uma olhada lá, eu achei muito legal, adorei. Vocês já sofreram preconceito por causa disso? A empresa em si, não. Né? A verdade é que, nós até comentamos, por um acaso é um time de mulheres, não é algo realmente proposital. Né? A verdade é que somos todas pessoas muito bem formadas, com excelentes carreiras no mercado e que foram se encontrando. Teve aquele fit que as empreendedoras, vocês vão saber melhor do que eu, precisam ter umas com as outras, e esses perfis foram se encaixando, né? Inclusive por serem muito complementares. Né? Muita gente fala, é um time de mulheres, então todo mundo pensa parecido. Não. Cada uma tem um perfil diferente, cada uma tem as suas características. Muitas de nós têm, inclusive, algumas características que são parecidas com as características masculinas. Né? Umas mais assertivas, outras que nós, os clientes ou até os fornecedores com que a gente trabalha, com os gestores, falam que nós somos muito agressivas, que isso é coisa de homem. Então, tem um pouquinho de tudo. Olha o preconceito, né? Isso é coisa de homem. Né? Mas eu acho que é isso que traz o equilíbrio e é isso que você falou, é complementar, porque cada uma vai dar a sua experiência, o know-how, para que isso funcione, né? É uma cadeia. Exatamente. Com certeza. E por conta disso tudo, vocês têm mais clientes mulheres ou homens? Meio a meio. Jura, né? Meio a meio. Que bacana. E você já passou por alguma situação em que, por você ser mulher, a sua qualidade do seu trabalho foi questionada? E, assim, como que você reagiu diante dessa situação? Eu vou ser sincera, inclusive, até alguns anos atrás, eu tinha algo que nós vemos muitas mulheres fazendo, né, replicando no mercado financeiro ou em qualquer área que seja predominantemente de homens, que é imitar, fazer a mímica, né, de você querer se comportar igual aos homens. Então, eles vão no happy hour, a gente vai junto. Eles gritam, a gente grita junto, né? Inclusive, o mais legal agora é ver que não precisa fazer isso, que as características femininas, até como eu coloquei, são igualmente interessantes, no meu caso, para o mundo de investimentos, né? E são muito complementares às características dos homens, então a gente não precisa imitar, né? O que eu tive na minha vida, né, pessoalmente, aí não tem nada a ver, inclusive, com a Sonata, é precisar provar muito mais que eu sabia do que eu estava falando. Isso Até é fato. porque A gente falou isso hoje aqui. Eu falo assim que até porque a gente vê que está incentivando mais a mulher em campanhas no investimento financeiro, né, no mundo financeiro. A gente vê aí Juliana Paz com uma campanha super bacana falando sobre investimento, assim como outras mulheres também. E na internet, de Forbes, mulher, tem muita gente dominando o assunto. Por mais que o percentual de 28%, mas as que estão aí no mercado, elas estão dominando, né? Com certeza, com certeza. Agora, eu acho assim, quando você quer investir e, assim, você traz, né, esse número de 28%, que foi um super avanço mesmo, você falou, em 2 anos cresceu muito, é significativo esse número. Mas, quando eu converso com as mulheres, muita gente me traz, eu não entendo muito, eu tenho um pouco de medo e acaba não investindo. Então, assim, quais são as suas dicas? Você tem uma pessoa lá, não precisa ser mulher, é que a gente fala mulher porque o canal é para mulher, mas tem uma pessoa lá, Sim. Ela quer investir, ela tem medo. Por onde ela começa? Hoje, existe muita fonte de informação, né? E muitas fontes de informações que realmente são confiáveis, né? Vale começar a estudar um pouquinho sobre o assunto, porque isso tira o medo, né? Tanto agora como eu comentei rapidamente sobre essa parte de ações, que no final das contas não é um cassino, você está virando sim sócio de uma empresa. Quanto mais você conhece essa empresa, ou seja, quanto mais você estudou, mais fácil de tomar a decisão, quero virar sócio dela ou não. Né? Isso vale para todas as outras classes, de tipos de investimentos, né? Classes é como nós chamamos, tipos de investimento. Né? Então, é começar a entender um pouquinho como cada variável macro, como o que está acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil, impacta os seus investimentos. Né?
Existem várias formas de começar a estudar, o próprio Tesouro Direto, por exemplo, que é a forma de você virar sócio do governo brasileiro, é melhor do que parece. Você entender como essas variáveis entram no retorno dos seus investimentos, né? Porque qual que é o medo? O medo de você perder. O que precisa acontecer para você realmente perder? Né? Você entrando em alguns títulos, por exemplo, de renda fixa, né, que são esses que o Tesouro, né, que o Banco Central, ou seja, o Brasil, emite, né? E lá na frente ele paga, gente. Por incrível que pareça, lá na frente ele paga, né? Você recebe tudo que você investiu e mais alguma coisa. Você entender como isso funciona acaba te tirando esse medo, né? Conversar, obviamente, com pessoas que são sérias e que entendam sobre o assunto também ajuda. Legal. Ô, Natália, para quem está começando a empreender agora, não no ramo de investimentos, em qualquer ramo, né? A gente sempre escuta falar que é super importante você separar, nem que seja 10% do que você ganhou naquele mês e investir para depois você poder investir na sua empresa, né? Reinvestir na sua empresa. Exatamente. Que dica que você dá para essa pessoa? Porque é uma insegurança enorme. Você está começando um negócio, né? Então, assim, o dinheiro já é super contado. Você tem que ainda segurar 10%. O que você faz? Duro. Existe uma regra de bolso que é, além disso, de você separar os 10%, né, você montar o seu colchão de liquidez. Tá? Então, é um dinheiro que você vai segurar, você praticamente vai esquecer que ele existe. Né? E a regra de bolso é 6 meses do seu custo de vida. Então, imagina que você vai passar 6 meses sem ganhar nada. Tá? Quanto que você custa? Para manter o que você tem, né? É interessante fazer um orçamento de tudo que você gasta, de tudo que você custa, o quanto que você pode cortar, o que não é supérfluo, né? Fazer esse cálculo desses 6 meses, né? Vai dar X mil reais. Você conseguir montar esse colchão de liquidez e deixar ele investido em alguma coisa bem segura. Tipo poupança? Existem coisas melhores que a poupança. A ideia de segurança é a mesma, mas existem coisas melhores do que a Previdência, sei lá, né? É a primeira coisa que a gente pensa. Mas tá certo. Isso é muito legal do meu mundo, gente, porque a gente escuta essas coisas e vê o quanto espaço tem para melhorar a qualidade do investimento do brasileiro. Né? Ou da brasileira, no nosso caso. No nosso caso, brasileiro. É isso. Porque realmente as pessoas, a primeira coisa que pensam é poupança. E a poupança já fez muito sentido, gente. A questão é que hoje não faz mais tanto. Você tem essas outras opções. Então, algumas dicas, né? Os títulos emitidos pelo governo, pelo Tesouro, que você consegue comprar através de um banco, de uma corretora, né? Inclusive chama Tesouro Direto. Depois eu mando para vocês para pesquisar. Eles são bem seguros. Né? Isso quer dizer que você tem uma referência de quanto que você vai ter se segurar até o final, né? E alguns títulos, inclusive, se você precisar vender, você não vai perder dinheiro de um dia para o outro. Então, ainda que você precise vender logo, você não precisa ficar esperando o famoso bom momento de mercado. Você consegue vender tendo o seu resultado. Eu estava lendo que os mais tímidos, eles já começam a ir pelo Tesouro mesmo, já por justamente eles terem medo de arriscarem em áreas maiores. Exatamente. E mesmo nessa parte de tesouro, você tem alguns indexadores diferentes, os títulos, eles vão ter um retorno que vai variar diferentes coisas. Tem um que é atrelado à inflação, então no nosso caso, né, a inflação quase chegando em 10% em 12 meses, você tem um título que te paga uma taxa de juros mais a inflação, já é um resultado excelente. Né? Tem outros que te pagam uma taxa pré-fixada. Então, se você segurar até o final, não vender antes, você sabe exatamente quando você vai ter lá na frente. Num momento como esse, que a gente vive como o Brasil, completamente instável, né? Uma hora tá bom, outra hora tá ruim, é como você disse. Semana ela ainda foi otimista, né? É assim, a cada 3 dias é uma surpresinha. Mas, enfim, um Kinder Ovo. Mas... Em qual fundo, qual a forma de investir, qual que é o lugar mais seguro hoje? Você fala assim, nossa, a pessoa mais medrosa do mundo, mas quer investir num momento de crise como esse. Qual que é o melhor lugar? Nesse momento, né, não é só por ser uma crise, mas esse momento específico que a gente está passando, o que eu acho mais interessante realmente são os títulos atrelados à inflação.
Por 2 motivos. Um, porque eles estão pagando juros, né? E ainda tem a correção da inflação, né? Isso, colocando em outras palavras, a gente gosta de falar, é a proteção do poder de compra. Né? Você não tem o seu poder de compra, imagina que a inflação vai subindo, como eu falei, quase 10% em 12 meses. Se hoje você conseguiu comprar uma maçã, significa que daqui 12 meses, você mantendo o seu poder de compra, você compra a mesma maçã. Se você não tiver essa proteção, você compra meia maçã. Porque os preços subiram muito mais do que o seu dinheiro rendeu. Então, essa parte de inflação é sempre interessante. Né? Bem ou mal, nisso sim, a gente tem um histórico dos títulos atrelados à inflação e vem muito bem. Natália, então você acha que é possível, dentro desses fatos, investir na área de investimentos financeiros? Você enxerga algum nicho carente nesse setor? Que para alguém que quer começar a iniciar um negócio próprio, que dá para empreender? Dá, né? Até pela conversa vocês viram quanto espaço tem, tanta gente que ainda não está investindo direito, né? A questão é você se formar muito bem, não é só informar, porque a informação é depois, é a manutenção do seu trabalho, né? No meu caso, eu preciso saber quanto está a inflação, quanto está os juros, quanto está o dólar, para aí sim dar as dicas de como melhor gerir o seu patrimônio. Antes disso, já se precisa realmente entender todos os tipos de investimento. Né? Como eu coloquei para vocês, você tem os mais seguros, você tem o tesouro direto, no meio do caminho você tem mais um monte de tipos, você tem ativos de crédito privado, significa que você está emprestando dinheiro para outras empresas que vão te pagar de volta, você precisa analisar para ver se elas vão te pagar de volta, daí o nome crédito privado, esse prêmio. Você tem um mundo de gestores que inclusive atuam em várias formas diferentes, em vários mercados diferentes. Então, você precisa entender no que eles estão atuando, o que eles estão fazendo, como as variáveis entram, né, dentro desse contexto. Né? A pergunta básica, se o dólar subir, eu vou ganhar ou perder dinheiro? Né? Se a bolsa subir, eu vou ganhar ou perder dinheiro? Gente, a resposta vocês já sabem, depende de 1000 coisas, depende do que você realmente está fazendo lá dentro. Então, para você sugerir para alguém o que fazer, né, você precisa entender primeiro. Né? E aí, nesse sentido, a minha dica é: seja você o seu primeiro cliente. Né? Faça toda a formação, existem vários cursos, né? Existem, mesmo dentro das faculdades, né? Toda a base de como precificar cada um desses ativos, que é de onde vai te falar se você vai ter retorno ou não com aquilo, quais os riscos que você está correndo na hora de investir. Né? Então, estude muito bem isso. E uma vez que você começou a entender como tudo isso funciona, faça com você mesmo o processo de planejamento financeiro. Então, veja, eu tenho 6 meses de colchão de liquidez, onde eu vou investir, como eu vou me comportar, como eu vou me sentir, se X ou Y acontecer. Já guardei esses 6 meses de liquidez. A gente brinca, é quase dinheiro no colchão. Por favor, não deixe no colchão, mas é quase como se fosse isso em termos de risco. Depois disso, né, qual é o meu perfil de investidor? Né? Então, onde eu vou investir? O que eu vou comprar? Eu entendo que se acontecer tal coisa no Brasil ou outra coisa no mundo, como isso vai impactar os meus investimentos? Como eu vou me sentir? Se eu ganhar ou se eu perder? Né? Coisas, né, assim, perguntas mais práticas. Eu investi em bolsa, né? Bolsa caiu 10%. Como eu vou me sentir? O que eu vou fazer? Eu vou vender tudo? Eu vou esperar? Eu vou comprar mais porque está muito barato? E a partir disso, né, você vai entendendo como o mundo de investimentos funciona e você consegue começar a indicar para as outras pessoas. Né? É muito importante, gente, que além de tudo isso de formação e tudo, vocês precisam ter certificados. Né? O mundo financeiro brasileiro é muito bem regulamentado. Né? Então, é importante você ter todos os certificados, que inclusive te garantem, te legitimam como uma pessoa que pode dar conselhos de investimento, assessoria. Natália, em paralelo a isso, tem esse lado da pergunta que é para quem quer investir, né, que é o nicho carente, também tem aquelas pessoas que elas se sentem seduzidas, porque a internet, como a gente já iniciou, está pulverizada de pessoas, dando todo tipo de instrução de mercado financeiro, inclusive
maioria, né, fazem talk show com uma coisa que é encantamento, e as pessoas já ficam naquela ilusão que vai ser tudo muito imediato, muito rápido, ela vai investir e ela vai ter aquele retorno. E ela esquece que ela tem a perda, né, que ela vai perder, tem o risco ali por trás de tudo isso. E muita gente investe todo o que você tinha ali, joga sem esse conhecimento de valores. Não, com certeza, né? Esse tem o bônus E o ônus, né? Esse tema de investimento está muito mais propagado, né? As pessoas começando a se interessar e começando a perder o medo. Tem o ônus, né? Que a gente viu isso em algumas ondas, né? No Brasil, nos últimos, principalmente em São Paulo, eu acho, nos últimos tempos, né? Então, o que eu falo, pode assistir, né? Assistam tudo, realmente, quanto mais informação, melhor. Mas se assegurem antes de realmente fazer um investimento, né? Vejam se com quem você está investindo é uma pessoa séria, certificada, entende do que está falando. Faça todas as suas perguntas até a exaustão, né? É muito legal falar no que você está ganhando. E é muito doído e é muito difícil falar no que você está perdendo ou no que você pode perder. Então, é sempre importante, faça essa pergunta. O que precisa acontecer? O que pode acontecer para que eu perca dinheiro? Exatamente. Né? Muito bom. Olha, muito legal. É até legal, Natália, porque assim, é muito amplo o assunto. Então, e além de complexo. Para quem entende, tem eles estudam, mas para quem não entende, é mais difícil ainda. Então, é até legal depois você deixar dicas, o que você acha que é de essencial para a gente colocar lá no nosso canal, divulgar. Eu acho que as suas informações foram bem importantes, né? Você falou, você precisa avaliar a sua reação, se a bolsa cai. Eu já entro em pânico. Eu entro em pânico, gente. Natália sabe, né? Mas assim, eu entro em pânico. Nossa, né? Esse é um assunto que dá vontade de o dia inteiro. Pois é, aí ela falou, tem gente que vai lá e vai comprar porque tá mais barato. Eu falei, gente, olha que inteligente isso, né? Mas sabe qual que é a parte mais inteligente antes disso? As oportunidades. Você saber o quanto você pode colocar num ativo que vai chacoalhar mais. Né? Assim como você deixou aqueles 6 meses para pagar todas as suas contas, quase que esquecido, é um dinheiro que você não pode mexer, do que sobrar, né? Você consegue dosar o quanto você pode colocar. Né? Então, sobrou X mil reais. Se eu perder 5 mil reais, sumir do mapa, vai me fazer diferença? Vai me fazer falta? Não vai. Então, isso você consegue colocar no mercado que vai variar mais. Porque se cai 10% de 5 mil, 500 reais você consegue colocar um pouquinho mais. E não é algo que vai te doer tanto. Quando você pensa, vou colocar meu patrimônio, o all-in do cassino, você vai colocar seu patrimônio inteiro em uma única coisa, realmente, todo mundo entraria em pânico. Né? E é uma reação muito legítima. Mas você conseguir dosar o quanto você coloca em cada uma dessas caixinhas, fica muito mais fácil de parar para respirar e entender o que está acontecendo. E dormir, né? Mas eu acho que assim, se a gente tiver uma dúvida muito grande, a gente tem que procurar uma profissional como você. Exatamente. Não é? Por isso a gente nem se animou a falar sozinha. Eu falei, não, esse tema precisa ter alguém que saiba falar, porque senão, né? E para todas as pessoas, né? Eu acho que cada um realmente é aquela história, cada um no seu quadrado, sabe? Se você precisa de uma orientação, vai procurar uma profissional séria, por isso que a gente está te trazendo aqui, né? E quem pode te ajudar nisso, não é? Gente, acho que é isso. Nath, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente, depois que você mandar suas dicas pra gente, a gente vai elaborar ali um material todo bonitinho pra colocar no nosso canal, pra quem tá assistindo esse episódio poder pegar, imprimir, usar como colinha, também com seus contatos. Então é isso. Depois, o que você tiver de pesquisas, de informação que você puder compartilhar com a gente também, manda pra gente que a gente vai fazer isso. Ou até um livro, né? Pra quem quer começar a ler. Sim. É isso. Mas é isso. Um beijo. Adoramos falar com você. Muito obrigada, meninas. Adorei o bate-papo. Até mais. Obrigada. Tchau. Obrigada. Nath! Posso errar à vontade, né, gente? Pode, a gente tem um ser humano escondido aqui que faz edição depois. Se a gente te contar quantas vezes a gente erra aqui, Natália... Você não sabe. A gente se diverte. Jesus! Você saber muito sobre o assunto não é você falar de uma forma técnica. É você fazer com que qualquer pessoa que não saiba entenda o que você está falando. Isso é verdade. Isso é verdade. É isso. Né? A sua maquiagem que você mais amou na vida não foi do desfile? Foi azul.
a dona do salão. Amo. Eu tava me sentindo muito maravilhosa. Muito. Olá, bem-vindo ao Jaque Janine Bru. Até o próximo.